E cada vez que esse aspecto feminino aparece, ele traz mudanças bastante sensíveis para a consciência da humanidade. Na nossa reflexão anterior, nós citamos algumas aparições dessa grande entidade em várias regiões do planeta, inclusive no Centro Espiritual Aurora, no Uruguai, e na Comunidade Figueira, aqui no Brasil. Nesta segunda parte das transmissões, veremos um dos pontos nos quais essa Mãe Divina mais insiste conosco em suas mensagens diárias. E esse ponto, no qual ela reforça, ela diz que oremos para sermos redimidos. Mas parece que não estamos compreendendo muito bem a profundidade dessa declaração, desse pedido. Do que será que nós temos que ser redimidos? Poucos entre nós se consideram graves transgressores, transgressores de leis cósmicas, leis espirituais. Que fizemos de tão errado, de tão fora da lei em nosso passado? O que será que nós desconhecemos de nós mesmos? O que será que a gente desconhece da história humana, da humanidade? Deve haver algo na trajetória da humanidade que permanece oculto para as nossas mentes normais. Talvez porque a mente humana ainda não tenha o amadurecimento necessário para saber tudo de nós mesmos. Então, por que pedirmos redenção? Por que orar centenas de contas ou fazer tantas preces pedindo redenção? E sem essa redenção, o que seria de nós, como humanidade? São perguntas que surgem. Ainda que a situação atual da humanidade seja mais que suficiente para justificar o pedido de redenção, e nós devemos ter consciência disso, não? Existirão outras causas ocultas no nosso passado. E essas causas ocultas no nosso passado, até hoje não estão totalmente esclarecidas. E elas vêm sendo apresentadas, às vezes, como verdades teológicas. Um exemplo é o que nós costumamos chamar de pecado original, que algumas religiões destacam. Mas do que se trata realmente? O que é esse pecado original? Há várias explicações para ele, e uma delas é que o homem deixou morrer em si a confiança na criação. E um dia, por não ter confiança no que a criação estava fazendo, ele se rebelou. Mas isso é uma história muito antiga e pode ter ocorrido antes do início da atual história da Terra que nós temos consciência. A história dessa rebelião que aconteceu no universo incluiu várias civilizações e civilizações estelares. E surgiu então, num passado remotíssimo, um confronto entre mundos. Existem histórias que falam de guerras no céu, vocês sabem disso.
Mas, então no passado remoto, né, houve muito confronto entre mundos. E a crônica disso tudo ainda não é de todo revelada ao homem. E existe também muita especulação literária sobre isso. Bem, mas parece que houve uma rebelião contra a própria ordem cósmica. Foi num momento em que o homem preferiu ele guiar a si próprio e não entregar-se às leis fundamentais que representavam a criação. Então houve esta rebelião. E esta rebelião entre várias civilizações estelares, isto repercutiu em todo o universo. E como a humanidade é una, nós temos a ilusão de que somos todos indivíduos separados, mas na realidade a humanidade é uma vida só. Então, se houve esta rebelião, em algumas civilizações, em algumas constelações, se houve essa rebelião, todo o gênero humano ficou afetado. Todo o gênero humano ficou com esta marca. Esta marca de uma grande desobediência a uma lei muito fundamental. Então, esta desobediência acontecida na rebelião, isso é um estado. Isso se tornou um estado de ser. E a humanidade se encontra com esta marca. E como ela é uma vida só, digamos que individualmente alguns seres não tenham participado desta rebelião, mas eles não participaram individualmente, mas como grupo humano, de alguma forma estavam incluídas. E essa desobediência ficou marcada em todos, e isto é o que nós chamamos de pecado original. Repito, este assunto pode ter outras explicações, mas para nós, neste momento, esta parece a mais plausível. É preciso que a gente note que o pecado original não tem um caráter de falta pessoal. Então, segundo os mestres de sabedoria que pregavam isto, que ensinavam isto, o pecado original é uma coisa que está na nossa essência, porque ali na desobediência faltou a pureza original, foi uma rebelião, faltou a pureza. Então isto ficou em todos. Se essa história tiver sido realmente acontecido, então estaria explicado o pedido da Mãe do Mundo de que nós trabalhemos pela nossa redenção, oremos pela nossa redenção. Porque mesmo que algum de nós não tenha participado disso, a marca ficou em todos. Até esta data, pelo menos, a Mãe do Mundo não deu nenhum sinal de que nos revelará algo sobre a história da Terra. E com isso nós compreendemos que ela esteja nos propondo seguir o que ela pede na fé. Por exemplo, quando ela nos pede, trabalhem pela própria redenção, orem para que sejam redimidos, ela não conta esta história. Então, algum de nós
que temos a desobediência marcada, dizer, mas para quê? Eu não cometi crime algum para estar pedindo a minha redenção. Exatamente. Ela está propondo que a gente trabalhe na fé. E na fé você não precisa saber por quê. Se nós atendermos ao seu pedido, sem estar consultando muito sobre o nosso passado, então a nossa resposta positiva tem muito mais valor. Porque você está respondendo uma coisa porque confia, e não porque você racionalmente sabe por quê. Isto tem outro valor. Então, neste ponto, ela está nos treinando. Neste ponto, ela está nos ajudando. Porque isso é o que nós precisamos para um dia nos elevarmos deste nível racional em que encontra a nossa mente. Se nós dermos uma resposta positiva em grau suficiente, mesmo sem sabermos com certeza o que fizemos no passado para agora estarmos buscando redenção, se nós fizermos isto positivamente com o coração, isto vai facilitar a descida daquilo que se chama a graça. Então a Mãe Divina, quando está sendo bastante econômica, ela está querendo que a graça desça sobre nós. Porque ela, como Mãe Divina, ou como Mãe do Mundo, ela conhece tudo isso. Ela tem isso tudo na consciência dela. E com isso, ela está praticamente nos colocando no caminho de recebermos a graça do perdão. Porque de nada serve você saber o que fez. O importante é que haja o perdão. E esse perdão deve vir de níveis muito elevados. Esse perdão deve vir de níveis, talvez, até além deste universo. Porque esta rebelião foi algo que abalou este sistema universal. Porque vocês sabem que o universo, o cosmos, tem a Terra como um elemento muito importante lá no seu programa. E a Mãe do Mundo continua nos dizendo nas suas aparições e nas suas transcrições que precisamos nos redimir. E que se estivermos dispostos a responder a esse chamado, ela se responsabilizará pelo êxito da tarefa. Então veja que oportunidade. Você vai aceitar um trabalho sabendo que vai dar certo, porque ela se responsabilizou. Veja que mãe, hein? Como temos livre-arbítrio, essa entidade cósmica não poderia nos redimir à força, nem teria valor nisto. E nós teríamos então não só que aceitar sermos redimidos, porque deve haver espíritos que não aceitem ser redimidos. Eles têm outro caminho que não é caso de estudarmos aqui. Mas, então, se nós quisermos ser redimidos, não basta só querer. É preciso também que a gente colabore nas nossas mudanças de rumo. Precisa que a gente colabore. Que nós vivemos na obscuridade, que nós vivemos na ignorância, isto não é novo. Não. Isto quem reflete um pouco, quem olha um pouco para dentro, sabe muito bem disso.
desconhecermos a maior parte do nosso passado nesta Terra e desconhecermos a nossa origem, esta ignorância foi também fruto da ação de forças involutivas, não? Mas isto não é novidade para ninguém. Quem de nós sabe a sua origem? Quem de nós sabe como começou a existir? Bem, essa história pretérita, que explicaria tudo para a nossa mente indagadora, essa história desapareceu do conhecimento humano quando os milhares de volumes da Biblioteca de Alexandria foram destruídos no incêndio que ocorreu no ano 47 a.C. Então, no ano 47 a.C., queimou-se tudo o que estava escrito com respeito a isso tudo que hoje se ignora. E o resto da história foi desaparecendo dos arquivos nos séculos posteriores. Os fatos da destruição desses arquivos, que contribuíram para apagar na memória da humanidade o seu próprio passado, esses fatos são conhecidos. Na China, por exemplo, 240 anos antes de Cristo, também houve destruição de arquivos. Em Roma, muitos documentos foram destruídos no século III. Na Espanha, no México, no Peru, no século XVI, as forças contrárias à evolução também causaram a destruição de muitas provas que se referiam à origem e ao desenvolvimento da raça humana. Na Irlanda, no Egito, no século XVIII, muita informação sobre o passado das raças e sobre as forças que conduziam as raças também desapareceram. Toda essa informação foi destruída. Então estamos na situação de agora. Mas com isto tudo, nós estaremos separados da verdade sobre nós mesmos? Não obrigatoriamente. Nos escritos atribuídos a João Evangelista, encontra-se a informação que a humanidade não terá que continuar órfã de conhecimento e de redenção. O Cristo diz nesses textos atribuídos a João, Cristo diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para junto de vós. Ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Porém, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as coisas e vos guiará em toda a verdade. Assim está anunciado nos textos atribuídos a João. E o que será esse Espírito da verdade? Esse Espírito da verdade que aparece e nos diz a coisa como é. A mãe do mundo será que nos trará essa luz? O que ela nos está dizendo agora, pacientemente, estará nos preparando para alguma revelação que nós necessitamos? Porém, os campos de lutas que se desenvolveram na Terra estão muito envolvidos com correntes de misericórdia cósmica. E essa misericórdia cósmica não tem limites, é ilimitada. E a mãe do mundo, que representa isto, nos reitera todos os dias em suas mensagens: orem, orem, diz ela sempre.
Mas ela tem acrescentado: os homens não escutam minhas palavras, mas a hora da redenção e do meu compromisso chegou. Então agora ela está, segundo diz, disposta a nos redimir de qualquer jeito. E ela diz nas suas mensagens: minha tarefa de redentora se estende pelo mundo, unindo as luzes dos grupos de oração que se sustentam em minha fé. E assim nada os poderá derrubar. Isto é muito importante nós sabermos hoje em dia. Porque hoje em dia você olha em volta e vê o Apocalipse. Em todos os sentidos. Então vamos repetir o que ela diz. Minha tarefa de redentora se estende pelo mundo, unindo as luzes dos grupos de oração, para que se sustentem em minha fé. Isto é, você tem que trabalhar na fé, se você trabalha com oração. E assim, nada poderá nos derrubar. Agora, nessa instrução, ela diz uma outra coisa. O silêncio do coração será a chave para estes tempos. E o que significa silêncio do coração? O que é isto? No nosso entender, ela está se referindo à ausência de curiosidade superficial e a abertura que nós devemos ter para saber as coisas por meio da nossa busca interior. Não estarmos com curiosidade para saber o que aconteceu. Não perder tempo com isso. Você tem que fazer a sua busca interior e aí você vai ficar sabendo o que tiver de saber. Em nosso interior temos verdadeiros tesouros. E como diz ela, o silêncio do coração é a chave para estes tempos. Os grandes profetas do passado anunciaram que haverá a redenção total do povo de Deus. Isso disseram os profetas sempre. E eles disseram: acontecerá a purificação de suas infidelidades e a salvação incluirá todas as nações. Assim disseram os profetas. Então vejam que estamos numa situação realmente universal. Todas as nações se salvarão. Veja, que coisa humanamente inacreditável. Mas aqui é que precisa aplicar a fé. Porque se está dito, vai ser. Mas aí diz: serão sobretudo os pobres e os humildes no Senhor, sublinharam os profetas. Os profetas salientam muito a humildade. Difícil para nós, né, sermos humildes. Vou repetir. Mas serão sobretudo os pobres e humildes no Senhor. Na verdade, a história humana está marcada pelo pecado original, como sabemos, que foi cometido livremente, tanto assim que as forças criadoras provaram a aplicação de um novo código genético sobre a humanidade. A coisa foi tão forte que o novo código genético entrou em uma programação. E o novo código genético
será também o resgate que libertará os homens de continuarem escravos do erro. Não só escravos do erro como são, mas também escravos da maldade, de serem maus. Assim, ajudados pela força misteriosa da oração, encomendada pela Mãe do Mundo, e pelos efeitos do novo código genético, a humanidade acabará por encontrar algo. O quê? Retiros intraterrenos, discos solares, por exemplo, que existem em certas dimensões não físicas deste universo. Esses retiros, que são suprafísicos, e esses discos solares guardam informações que nos possibilitam despertar em outros planos de consciência. Então tudo foi reorganizado de forma que a Biblioteca de Alexandria e tudo que foi destruído vai reaparecer, ou melhor, já está aí nos discos solares. Só que desta vez não estava tudo incluído em algumas bibliotecas, que se fossem destruídas, ficaria tudo apagado. Agora esse conhecimento está distribuído por muitos discos solares, de forma que se houver alguma coisa, algum incidente, coisa que não é previsto, os discos não são um só, os discos não são uma biblioteca. Gradualmente, esses discos solares, esses arquivos, poderão ir nos revelando não só nossa origem, a nossa história, como chegamos a este estado atual e como sairmos dele para um outro estado superior. Então, a Mãe do Mundo, pacientemente, nos está preparando para estas revelações. Mas ela diz que esse preparo não necessita que você entre numa escola, que você tenha um instrutor, um professor, que você tenha que estudar. Não. Todos têm direito a isso. E como todos podem orar, não há quem não possa orar, porque a oração é livre. Pode não existir uma fórmula, você ora como quiser. O importante é que você se dirija a um poder superior. O importante é que você tenha acesso a um nível superior de consciência. E isto, uma oração sincera, seja ela qual for, para isso serve. Então a Mãe do Mundo nos iguala a todos, mas não nos iguala em coisas materiais, o que é impossível dentro da lei física. Nos iguala como oportunidade. Todos os que orarem estarão neste caminho, estarão no caminho de serem instruídos por dentro, instruídos internamente. Então o preparo para a revelação, segundo o que estamos entendendo, é feito através da oração e não por transmissão de fórmulas ocultas. Isto são coisas do passado. Ou por algum instrutor desta terra, como sucedia antes. A instrução existente nos discos solares e nos retiros intraterrenos, nós as devemos ir descobrindo à medida que formos amadurecendo com a ajuda das hierarquias que acompanham o desenvolvimento da humanidade. E a Mãe do Mundo repete: conto com suas orações, por mais pequenas que sejam, porque as almas que estão às escuras devem renascer antes do último tempo. Importante tudo isto. Com respeito aos discos solares e aos retiros intraterrenos,
Vocês dispõem de muito material sobre isto. Disquetes, CDs, folhetos. Vocês dispõem de muito material sobre isto. Agora, contem com a oração. Quem não sabe ler, quem não encontra esse material, ore. Ore, porque vai receber à sua maneira, vai receber de alguma forma. Vou repetir o que a Mãe do Mundo está pedindo, isto em benefício de todos. Conto com suas orações, por mais pequenas que sejam, porque as almas que estão às escuras devem renascer antes do último tempo. Seria muito importante que nós não estivéssemos nesses momentos do mundo, seria muito importante que nós não estivéssemos fazendo as coisas só em nosso benefício. Nós somos uma vida só, de forma que ela nos lembrar que as almas que estão às escuras devem renascer antes do último tempo, isso já está dizendo para nós, porque talvez as nossas orações poderão ajudar estas almas, como ajudam. Nós temos tido aparições nas quais grupos de centenas de pessoas oram juntos e durante as comunicações a Mãe do Mundo nos diz que muitas almas foram esclarecidas, porque as almas também são unidas, as almas formam grupos. Então o que você está fazendo na sua alma está refletindo em muitas almas, no mínimo nas almas agrupadas a você. Nós vamos prosseguir com essas reflexões sobre a Mãe do Mundo. E então veremos alguns aspectos da sua personalidade espiritual. E veremos como a Mãe do Mundo atua neste planeta, segundo o que ela vem revelando. Obrigado pela atenção.